Imagine que você e sua equipe foram chamados para investigar estranhos assassinatos que estão acontecendo em uma vila distante. Agora imagine que o principal causador desses assassinatos é na verdade um vampiro. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Hellsing. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo e também me seguir lá no Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, entre outras coisas. Se você quiser bater um papo comigo, pode me mandar mensagem lá que eu vou responder. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa se passando em um vilarejo um pouco afastado. É dito que um dia um estranho pastor acabou aparecendo naquela igreja daquela vila. Ele era um pouco estranho, falavam que era muito difícil ver ele à luz do dia e ele sempre aparecia quando o tempo estava nublado ou durante a noite. E foi durante uma dessas noites que o primeiro homicídio aconteceu. Depois disso, vários homicídios constantes começaram a acontecer até o dia que um garoto conseguiu escapar de lá. Ele fala que ele estava andando durante a noite e ele viu uma figura nas sombras. Depois que a lua iluminou, mostrou que era aquele padre. Ele estava todo sujo de sangue com uma cara psicótica. Ele então relatou isso para as autoridades, só que quando as autoridades foram até lá, ele acabou matando todos aqueles policiais. Depois disso, uma caçada começou atrás desse pastor e depois, sem saber o que fazer, as autoridades acabaram chamando a organização Hellsing para resolver isso. Quando chega lá, a Sir Hellsing, ela começa a ficar a par de tudo que está acontecendo e o comandante da polícia fala que todos os homens que são mandados, eles estão diferentes, é como se estivessem meio que mortos-vivos. A Hellsing fala que na verdade agora eles são ghouls e que o pastor na verdade é um vampiro. Ela fala que quando ele ataca as pessoas, ele pode ou sugar o sangue delas ou deixá-las meio mortas, transformando elas em ghouls. E ela fala que chamou o homem que mais entende de vampiros para dar cabo dele. E o nome dele é Alucard. É revelado que durante essa operação, uma das policiais que foi mandada para combater o padre acabou ficando viva, só que ela acabou sendo encurralada ali por aquele padre junto com os ghouls dele. O padre ele confronta aquela garota e ele fala que depois de abusar dela, ele ia acabar transformando ela em vampiro. E é nesse momento que o Alucard aparece. Ele fala que tá cansado dos vampiros sempre fazendo merda, dando dor de cabeça. Só que aquele padre acha aquilo um pouco irônico e acaba mandando os ghouls atirarem no Alucard. E eles acabam metralhando ele. Só que mesmo assim, depois de um tempo, o Alucard acaba levantando e com a arma dele, dando apenas um tiro, ele consegue matar todos os ghouls ali. O padre ele fica assustado porque os ghouls estão morrendo, coisa que não é possível que um humano normal consiga fazer. O Alucard então ele revela que aquela pistola que ele tem, ela foi feita com uma cruz de prata, então não existe criatura que sobreviva a um tiro daquilo. E quando o Alucard vai matar aquele padre, o padre acaba pegando aquela policial como refém. O Alucard então pergunta se aquela policial ela é virgem. Ela fala que sim, então ele acaba dando um tiro no peito dela que acaba acertando o coração do padre. E depois disso o Alucard consegue ir até lá e estourar o coração do padre, matando ele. O Alucard ele pede desculpa pelo tiro que ele deu nela, só que como ela é virgem, ele consegue transformar ela em vampiro agora. E depois disso ele acaba voltando lá e ele acaba também levando uma bronca da Hellsing porque ele acabou transformando aquela policial em um vampiro agora também. A história então ela conta 10 anos atrás, quando a Hellsing e o Alucard se conheceram. O pai da Hellsing ela acabou morrendo, só que é revelado que depois de um tempo quem causou a morte do pai da Hellsing foi o próprio irmão dele. Depois disso, o tio da Hellsing começou a perseguir ela, querendo matar ela, porque depois que o pai da Hellsing morreu, toda a fortuna, todo o nome Hellsing ficaria pra Hellsing e não pro irmão dele. Então ele começa igual um louco a procurar a Hellsing para conseguir matar ela, pra tudo isso ir pra ele. A Hellsing então lembra que o pai dela sempre falou que se alguma coisa acontecesse com o pai dela, era pra ela ir até os fundos no subsolo e encontrasse um dos trunfos da família Hellsing. Ele então consegue ir até lá usando os dutos de ventilação, só que quando ela chega lá tem apenas um cadáver amarrado na parede. Ela não entende o que é aquilo, só que ela acha que foi apenas uma piada de mau gosto do pai dela. Ele então fica lá por um longo tempo até que eventualmente o tio dela acaba encontrando ela. O tio dela tenta atirar nela, só que acaba errando, acertando o braço dela. E o sangue que voa do braço dela acaba acertando na cara daquele cadáver. E quando esse sangue espirra na cara dele, ele começa a beber sangue e ele se regenera, ficando muito forte. E ele então fala que ele tá lá aos serviços agora da Hellsing.
Então ele consegue matar todos aqueles homens ali, até mesmo o tio dela. Depois disso, nós voltamos pro tempo atual, onde o Helsing ele tá ensinando aquela policial como usar o corpo dela de vampiro agora, sendo que ela não consegue nem mesmo controlar a força dela direito. Um tempo depois, eles são chamados para outro caso, que várias pessoas estão sendo assassinadas, sendo que o último casal ele foi completamente mutilado. E na parede tinha várias inscrições lá. Então a partir de agora a organização Helsing vai cuidar disso. Investigando mais, o Alucard descobre que na verdade quem está fazendo todos esses assassinatos são na verdade dois jovens vampiros. O Alucard encontra eles e começa a lutar contra o garoto. O garoto ele é facilmente morto pelo Alucard, só que a mulher acaba fugindo. Só que ela não contava que a policial estava em cima de um prédio com uma sniper procurando os jovens caso eles fugissem. O Alucard fala para a policial acertar ela, só que ela fala que ela está muito distante. O Alucard fala que agora ela tem os olhos de vampiro, então ela consegue enxergar perfeitamente, não importa o quão longe essa mulher esteja. E usando esses olhos de vampiro, ela consegue acertar e matar aquela mulher. Só que enquanto isso, num orfanato longe dali, um padre acaba chegando e conversando com o padre Anderson. Esse padre ele vai até o padre Anderson e fala que a organização Helsing eles estão trabalhando bastante, tal, que eles não podem simplesmente ficar parados com isso. O problema é que a organização Helsing eles foram para uma fronteira que só o Vaticano cuida. Então isso meio que acabou gerando uma quebra de contrato entre os dois ali. Então ele fala pro padre Anderson dar um jeito nisso. E ele fala que vai dar um jeito sim. Enquanto isso, o Alucard, ele e a policial eles estão lutando contra alguns ghouls ali. E ele até meio que deixa a policial se virar para ela conseguir entender como que funciona esse corpo de vampiro dela. Ele tem algumas dicas de que, por exemplo, para matar os ghouls você tem que acertar no peito, dos vampiros também e tal. E quando eles conseguem eliminar todos os ghouls daquele local, a policial ela conseguiu entender como que funciona o corpo dela, que ela tá mais forte e tal. Só que nesse momento, o padre Anderson aparece e esfaqueia a policial pelas costas. Enquanto isso, na organização Helsing, um dos homens ali que trabalha, ele chega até a Helsing e fala que o padre Anderson tá indo encontrar o Alucard. E ela fala que se isso acontecer, vai acontecer uma grande catástrofe. A Helsing então ela liga pro gerenciador ali deles e eles falam que eles já tentaram entrar em contato com o Vaticano, só que uma vez que eles deram uma missão pro padre Anderson, ele vai até o fim, ele não para. Ele então fala para todos ali se armarem até os dentes, porque eles vão ter que ir lá e impedir que os dois se encontrem, porque se o Alucard é o trunfo deles, o padre Anderson é o trunfo do Vaticano. Se essas duas criaturas se encontrarem, eles não sabem o que pode acontecer. Enquanto isso, o Alucard, ele e o padre Anderson se confrontam ali. Então os dois começam a brigar, até o ponto que o Alucard acerta um tiro na cabeça do Anderson. Quando ele olha pra policial e começa a conversar com ela, o Anderson do nada aparece e acaba acertando o Alucard com duas adagas no peito. Os dois começam a brigar ali ainda, só que ele percebe que o Anderson é um regenerador. O Anderson fala que essa foi uma técnica que os humanos desenvolveram para conseguir lutar com criaturas sobrenaturais igual ao Alucard. Então ele consegue derrotar o Alucard ali. O Anderson ele não só esfaqueia todos os membros do corpo do Alucard, como o coração, como ele também acaba decapitando a cabeça do Alucard. E quando ele olha pro lado, ele percebe que a policial fugiu. Ela começa a se arrastar tentando fugir dali, e ela percebe que em todos os lugares tem coisas escritas como "bebo meu sangue". Só que ela acaba ignorando isso. Quando ela então vai sair daquela casa, ela não consegue. Ela repara então que o padre Anderson ele colocou selos em vários lugares, fazendo com que nenhuma criatura sobrenatural consiga passar por aquelas portas. Quando ele vai matar ela, a Helsing aparece junto com dois outros seguranças. Ela fala pro Anderson parar com isso e ir embora, que ele tá interferindo ali na missão dela e tal. Só que o Anderson, ele não vai embora. Pelo contrário, ele acaba atacando, matando os dois seguranças e começa a brigar com a Helsing. Ele então fala que ela levou o trunfo dele, só que foi bem decepcionante, que ele morreu bem facilmente. E ela pergunta, peraí, você só cortou a cabeça dele e perfurou o coração? Isso não mata ele, porque o Alucard, ele é um vampiro diferente. O Alucard então ele se transforma em vários morcegos e acaba aparecendo ali novamente. O padre Anderson, vendo que ele não teria muito o que fazer ali, ele acaba indo embora, só que ele fala que mesmo assim ele ainda vai voltar. Depois disso ele acaba conversando ali com a policial, vê que ela tá bem. Só que ela fala pra ele parar de chamar ela de policial, porque ela tem um nome, o nome dela é Sera. Só que ele fala que não interessa o nome dela, ele vai continuar chamando ela de policial mesmo assim.
E é assim que acaba o volume 1 de Hellsing. Mas nessa edição tem uma história extra e eu vou contar a história dele aqui pra vocês. Em outro lugar no Vaticano, uma das pessoas ali acaba recebendo a missão de resgatar reféns que foram presos pelo terrorismo islâmico. Entre elas tá uma das freiras ali do Vaticano, que é a Yumiko. Enquanto isso, os terroristas estão ali e eles falam que eles vão matar cada um dos reféns ali até que o Vaticano dê todo o dinheiro que eles estão pedindo pelo resgate. E quando aquele terrorista vai matar a Yumiko, o padre fala para não matarem ela, para matar ele no lugar dela. Só que aquele terrorista, ele fala que ele é cavalheiro, então ele preza sempre pelas damas primeiro. Acontece que quando ele vai matar a Yumiko, essa mulher que o Vaticano tinha chamado para ajudar aparece ali. Só que ao invés dela ir e atacar aquele terrorista, ela acaba atacando a própria Yumiko. É revelado que a Yumiko, ela tem dupla personalidade. Então ela tem essa personalidade que é a Yumiko, que é bastante ingênua e delicada, como ela também tem outra personalidade. A Yumiko, que é uma berserker, ou seja, ela é uma assassina totalmente psicótica. Quando ela dá esse soco na Yumiko, ela acaba despertando essa outra personalidade. Então juntas elas acabam matando todas as pessoas ali, todos os terroristas que estão ali. Depois disso eles acabam resgatando os reféns. Só que os reféns ficaram meio traumatizados com tudo que aconteceu ali, principalmente com a brutalidade que as duas mataram aqueles terroristas. Então elas acabam meio que recebendo uma bronca dos líderes do Vaticano por conta disso. E é desse jeito que acaba o volume 1 de Hellsing. Hellsing, ele é bastante interessante. Você pega o Alucard, uma figura icônica entre os vampiros, e coloca ele a favor da humanidade. É bastante interessante a brutalidade e a sutileza que ele faz as coisas. Ao mesmo tempo que ele tem uma força para destruir basicamente tudo, ele faz daquilo de uma maneira tão simples. Basicamente ele chega lá, vai lá, toma um tiro, depois fala, tá bom, cansei disso, vai e mata tudo. Ele basicamente ajuda as pessoas porque sim, ele não tem meio que um objetivo definido. A relação que ele tem com a Sarah agora vai ajudar ele a ver esse lado mais humano. Até porque a Hellsing, ele vê ela mais como uma líder, como um ser humano basicamente. Tanto que tudo que ela fala, ele acata sem nenhum problema. Todas as broncas que ela dá nele, ele sempre aceita elas. Sendo que as outras pessoas, ele meio que não se interessa tanto para a opinião dos outros. Já da Hellsing é outra história. Hellsing, ele teve uma adaptação em anime. Eu não assisti a adaptação em anime, mas fica aí a curiosidade, tem uma adaptação em anime do Hellsing. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Também me sigam no Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, entre outras coisas. E o link dele tá aqui na descrição. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.